Fala pessoal, bora ver hoje um sorteador de resultados do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. A ideia é bem simples, simular todos os jogos do mata-mata até a grande final. À medida que as partidas e os resultados forem sendo simulados, iremos exibi-los num display e iremos controlar tudo por um botão touch. Em relação ao hardware do projeto é bem simples, apenas um display da React Studio de 320 por 240 e um botão touch. Já utilizamos esses componentes em vídeos passados, irei deixar na descrição como referência. Bom, então o primeiro ponto importante é carregar a bandeira de todos os países presentes no mata-mata da Copa no nosso ESP32S3, que vai ser nosso microcontrolador utilizado. Para isso, irei utilizar esse site do Flagpedia, que permite baixar bandeiras de diversos países em formatos e resoluções diferentes. Nesse projeto, baixei imagens PNG de dimensão 80 por 60 de todas as seleções presentes no mata-mata da Copa. Com as imagens em mão, o próximo passo é converter os PNGs para a data array do LVGL, o que pode ser feito facilmente com esse site do Image Converter do próprio LVGL. E um ponto importante é utilizar esse formato de cor RGB 565A8 por conta do fundo da imagem. Então basta selecionar as imagens de interesse, vamos colocar algumas aqui e converter e baixadas. Bom, agora entrando no VS Code, podemos ver todos os data array que convertemos aqui de todas as seleções. Então mais de perto esse daqui é o do Brasil. Então é basicamente isso que precisamos fazer para trabalhar com as imagens aqui no ESP32 com o LVGL. Agora então vamos preparar algumas configurações com o menu config do ESP32. Então idf.py, menu config. Beleza, então eu irei ajustar o tamanho da flecha, que nesse caso é de 16 MB. Também iremos precisar mudar o tamanho da PSRAM. Então, PSRAM, ESP PSRAM. Então, adicionar o suporte a PSRAM e no meu caso, selecionar o modo octal. Obviamente, essas configurações vão variar de acordo com o modelo do ESP que está sendo utilizado. E por fim, agora algumas configurações em relação ao LVGL. Então aqui em Component Config, iremos lá no final em LVGL. No meu caso eu vou habilitar algumas fontes adicionais. Então no meu caso eu habilitei essa Montserrat 16, por padrão acho que ele vem com essa 14. Então suporte para ambas as fontes. Feito isso então, S para salvar, Q para sair. Bom, agora adentrando na parte do código do projeto, tem muita coisa aqui que se refere ao setup do LVGL. Então, por exemplo, LVGL tick, flush, setup, a task em si. Todas essas etapas a gente já viu num vídeo específico sobre isso. Então, irei deixar o vídeo na descrição que lá explica certinho como funciona então para trabalhar com um display qualquer aqui com o ESP32 utilizando LVGL. Bom, então indo agora para a parte que interessa de fato do projeto, a gente tem essa grande massa aqui de chamadas do LVGL que são o nosso setup aqui gráfico, né? De como a gente vai exibir as informações de interesse então do nosso projeto. A ideia é que a gente vai exibir as bandeiras das duas seleções, uma label com a abreviação do nome das duas seleções, uma label indicando a fase do mata-mata que a gente está, e também a gente vai ter dois campos para exibir placar, sendo dois deles para exibir os gols de tempo regulamentar, e se porventura tiver pênaltis, também iremos exibir o resultado dos pênaltis. Bom, e aí talvez a parte mais importante aqui do nosso projeto, então, é a nossa função aqui de botão, que é de fato quem vai ficar exibindo, então, no display as telas de interesse. A gente tem dois estados aqui, então, que a gente vai trabalhar, sendo que um deles vai exibir a partida em questão, e quando tiver o próximo clique, a gente vai simular um resultado e exibir esse resultado. E esse loop vai ficar rodando aqui até a gente chegar na grande final. Então exibe uma partida, simula um resultado, depois vai para a próxima partida, simula outro resultado e assim vai indo, respeitando então esse chaveamento aqui do mata-mata. Bom, e aqui para fazer o sorteio então dos resultados, a gente tem aqui um ponto bem interessante.
existe esse conjunto de dados aqui que traz para nós o resultado aqui de todos os jogos que já tiveram da Copa do Mundo em mata-matas. Então a gente consegue baixar essa base de dados aqui e é bem interessante, tem diversas estatísticas aqui nesse conjunto de dados. E a partir desses dados eu extraí somente jogos de mata-mata e criei algumas estatísticas sobre resultados, ou seja, o quão provável é acontecer resultados de 1-0, de 1-1, 2-1, 3-2, 7-1 e por aí vai. De modo que cada resultado então teve seu placar e a probabilidade dele acontecer. Então, por exemplo, 1-0 é de 11,79, 1-1 de 8,13%. E a mesma coisa então para a disputa de pênaltis. Então, 3-4, 17,14%, 4-2, 14,29% e assim por diante. Uma estatística baseada em dados históricos, o que traz algumas limitações. Então, por exemplo, um resultado muito diferente, como, sei lá, 9-8, por exemplo, utilizando essa abordagem seria impossível de acontecer. O que na prática existe uma possibilidade de acontecer, né, mas é muito baixa. Tanto é que até hoje nunca aconteceu, mas a possibilidade existe. Então essa seria uma restrição aqui da forma que a gente trabalhou. Com isso a gente aplica então aqui um sorteio randômico de acordo com essas possibilidades. E é retornado para nós o score do time 1, o score do time 2, se teve pênalti e o resultado dos pênaltis. Com isso a gente atualiza então nossa tela com o resultado do jogo. E essa é a ideia. Agora bora gravar o código no ESP32 e ver isso funcionando. Bom, vamos lá então. Primeiro jogo África do Sul e Canadá. Canadá passando nos pênaltis. 3-0, tempo regulamentar 1-1. Segundo jogo, Holanda e Marrocos. Holanda passando 2-1. Alemanha e Paraguai. 2-0 para o Paraguai. França perdendo nos pênaltis para a Suécia. 5-3 nos pênaltis para a Suécia. Bélgica e Senegal dando Bélgica nos pênaltis. Jogão 3-3 e 4-2 nos pênaltis para a Bélgica. Estados Unidos apanhando feio dentro de casa. 4-0 para a Bósnia. Espanha 4-0 em cima da Áustria. Portugal e Croácia, Portugal 2-1. Brasil e Japão, 8-0 para o Brasil, olha só. Costa do Marfim e Noruega, 3-1 para a Costa do Marfim. México e Equador, 1-1 tempo regulamentar e 3-2 nos pênaltis para o México. Inglaterra e República Democrática do Congo, olha só, 3-2 para a República Democrática do Congo. Suíça ganhando de 2-1, passando. Colômbia e Gana, empate e nos pênaltis 4-3 para Gana. Egito e Austrália, 2-1 para a Austrália. Argentina e Cabo Verde, 1-0 para a Argentina. E agora vamos para as oitavas. Canadá e Holanda, 3-2 para a Holanda. Paraguai e Suécia, 5-2 para o Paraguai. Bélgica e Bósnia. Bélgica passando, 4-2 nos pênaltis. Espanha e Portugal, dando Portugal nos pênaltis. 5-4 para Portugal. Brasil e Costa do Marfim. E o Brasil perdendo então de 1-0 para a Costa do Marfim, caindo assim nas oitavas. México e República Democrática do Congo, 2-1 para o México. Suíça e Gana, 3-2 para a Suíça. Argentina e Austrália, Austrália ganhando de 3-1. Agora temos as quartas finais com Holanda e Paraguai. Jogão 6-5 para a Holanda em cima do Paraguai. Bélgica e Portugal, 1-0 para a Bélgica. Costa do Marfim e México, passando o México por 3-1. Suíça e Austrália, 7-5 para a Suíça. Agora nas semifinais a gente tem então Holanda e Bélgica. Holanda então indo para a grande final, 2-0. E na outra semifinal, México e Suíça. E no México para a grande final. Então a disputa de terceiro e quarto entre Bélgica e Suíça. Temos então como terceira colocada a Bélgica. E agora a grande final temos Holanda e México. E a grande campeã vai ser Holanda, 2-1.
Então é isso, pessoal. Esse é um projetinho bem bacana para desenvolver, porque além de aprimorar os conceitos técnicos, como ESP32, LVGL, fluxo de telas, também entra nessa temática de Copa do Mundo, o que é bem divertido. Por aqui, por exemplo, já tivemos até goleada de Cabo Verde contra a França na final. E essa é só uma ideia de projeto, dá para aprimorar bastante ainda. Mas por hoje é isso. Até a próxima.